Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje teremos uma aula de correção. Nós começaremos pela página 8 da apostila, fazendo a correção da interpretação da fábula A Gralha Vaidosa, que nós lemos no início desta unidade. Então, nós temos aí na letra A, perguntando onde a história se passa, em que local. Então, possivelmente foi em uma floresta, levando em consideração os animais que participaram da história. Vocês podem prestar atenção à minha fala e também à tela, tá? Na tela tem as respostas. Quem são os personagens? Então, nós temos como personagens a gralha, as outras gralhas e os pavões. Qual é o personagem principal? É a gralha vaidosa. Letra C. A que gênero pertence esse texto? É uma fábula. Qual é a finalidade desse gênero? Apresentar uma reflexão sobre determinadas atitudes. Até porque no final de uma fábula a gente sempre aprende uma lição, né? Número 3. Qual era o sonho da gralha? O sonho dela era ser igual a um pavão. O que a gralha fez para tentar conquistar o seu sonho? Ela colheu penas de pavão que estavam no chão e as colocou em seu corpo. Então, ela se fantasiou de pavão, né? Número 6. Qual foi a reação das outras aves ao se depararem com o novo visual da gralha? Elas vaiaram a gralha e a enxotaram a picadas. Elas expulsaram a gralha. Nós falamos um pouquinho sobre isso na outra aula. E aqui é muito importante falar sobre o respeito ao próximo, tá? Independente das características dele. Número 7. Observe a imagem ao lado e explique o trecho penas com olhos nas pontas, presente no texto. Essa é uma resposta pessoal, no entanto, eu tenho aqui uma sugestão, né? As penas do pavão têm desenhos que se parecem com olhos, né? Portanto, esse texto seria explicado por esse motivo, né? Porque por causa dessa semelhança com olhos humanos. A número 8 da página 9 pergunta qual é a sua opinião sobre a reação das outras gralhas. Então também é uma questão pessoal, mas o importante aqui é que vocês percebam que é muito importante o respeito a todas as pessoas, no caso os animais ali da história, né? Número 9, os pavões aceitaram a gralha na turma, por quê? Não, porque ela não era um pavão. Número 10, qual foi o ensinamento, né, que essa fábula transmite? O ensinamento é que cada um deve se contentar com o que é. E aqui na número 11 nós temos duas alternativas e pede que vocês escolham uma que representa o significado da moral da história. Então é a primeira, devemos ser felizes do jeito que somos. Nós devemos ter contentamento, estar contentes com aquilo que nós temos. Agora vamos corrigir as atividades sobre verbos. A letra A pede que vocês copiem a palavra que indica uma ação da gralha no trechinho acima. Então essa palavra é saiu. Letra B, as palavras que indicam ações são chamadas de verbos. Número 2 da página 10. Nós temos aí a coluna e vocês devem associar, né, os verbos com o que eles indicam, se é um fenômeno da natureza, o estado ou ação. Então, na frase 1, na primeira frase, os alunos estavam felizes com a nota. É um verbo que indica estado, tá? Frase 2, Diego disse que nevou na cidade em que ele mora. É um verbo que indica fenômeno da natureza. Terceira frase, Pietra correu muito durante o jogo. Correu é um verbo que indica ação. João ficou contente com o resultado. Ficou é um verbo que indica estado, né? Como o João se encontrava no momento. O rapaz acertou na loteria. Acertou é um verbo que indica ação. E entardecia, quando as crianças chegaram na festa, é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, vocês podem observar a coluna, né, de números e observem se vocês acertaram todos, tá? A atividade 3 pede que vocês observem as imagens, depois escrevam uma frase para cada imagem, né, contendo um verbo que indique ação ou estado. Eu tenho aqui algumas sugestões. Primeiro, Clara arremessou a bola, né, eu usei aqui o arremessou, o verbo arremessou como verbo de ação. Pedro está com dor, está é um verbo de estado, é como o menino se encontra no momento. Depois, Karine andou de bicicleta, o verbo andar é um verbo de ação. As crianças estão felizes com a nota da prova. Estão vem do verbo estar e é um verbo de estado, ok? Na página 11, na atividade 4, primeiro vocês precisam sublinhar os verbos que são fenômenos da natureza. Então, vocês vão sublinhar trovejar, chover e amanhecer. Depois deveriam encaixá-los nas frases adaptando-os, tá? Então vamos lá, letra A ficou da seguinte forma. Trovejou muito durante a tempestade. Letra B. No verão, geralmente amanhece mais cedo. Letra C, choveu no fim da tarde.
Reparem aí que os verbos em que eu iniciei a frase precisam ser com letra maiúscula, tá? Porque está iniciando frase. Passamos para a página 13. Nós vamos corrigir a interpretação da fábula que nós lemos na página 12, que é do pastorzinho mentiroso. E a atividade número 2 já pergunta qual é a expressão que tem lá no início da fábula que indica, né, leva o leitor para o mundo da imaginação. A expressão é era uma vez. Número 3, quem são os personagens da fábula, né? Pastorzinho, os lavradores e o lobo. Onde a história se passa? Em um campo. Letra C, por quem a história é contada? Por alguém que não participa dela. Número 4, o que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? Então ele enganava os lavradores, pedindo socorro somente para vê-los correr para ajudá-lo e assim rir da situação. Então ele se divertia com algo que era muito sério. Esse fato aconteceu uma única vez? Transcreva um trecho que comprove sua resposta. Não. Um trecho que comprova, que explica a resposta que a gente deu, o pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes. Número 5. Assinale X nas alternativas corretas. Letra A. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho? Não. Aqui vocês devem pensar o seguinte, de tanto ele mentir, chegou uma hora que eles não acreditaram mais quando ele disse uma verdade, tá? E o perigo da mentira, né? Se você mentir muito, a gente não deve mentir em hipótese nenhuma, mas quando uma pessoa é muito mentirosa, ela conta uma mentira atrás da outra, isso significa que quando ela precisar e ela disser a verdade, as pessoas não vão acreditar nela mais. Letra B. Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? Não conseguir ajuda. Foi o resultado da mentira dele. Qual é a finalidade da fábula? Transmitir valores e ensinamentos. A atividade 6 da próxima página é pessoal, mas eu tenho aqui uma sugestão, né? Aí pede que vocês escrevam uma moral, um ensinamento para essa história. A mentira tem perna curta, não devemos mentir, pois perderemos a confiança dos outros. Na atividade 7, nós temos um trecho que diz que o pastorzinho ele perdeu o rebanho e também chorou amargamente. Então, de acordo com isso, nós podemos dizer que ele percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo, né? Ou seja, trouxe consequências ruins para a sua vida. Agora vamos continuar a correção a partir do CA, página 5. Aqui na atividade número 1, vocês deveriam destacar lá do material de apoio, né, as tirinhas da fábula e organizá-la aqui nesse espaço correspondente, tá? Então eu vou ler e vocês confiram aí na de vocês. Ficou assim o texto. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. 2. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. 3. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo. 4. Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo, ok? Então, se vocês identificarem algum erro, não precisa retirar, pode rasgar a apostila, mas faça uma numeração, então, do texto, tá? Aí, nós temos na letra A, perguntando onde a história se passa, em uma fazenda ou uma plantação de uvas, tá bom? Próxima página pergunta qual é o personagem principal da fábula, e nós sabemos que é a raposa. Letra C, qual era o desejo desse personagem, ou seja, do personagem principal? Era apanhar as uvas da parreira. Aqui na atividade 3, nós temos um trecho da fábula, e a letra A pergunta se a raposa insistiu em pegar as uvas ou desistiu facilmente. Então, nós sabemos que ela insistiu, porque o trecho que comprova isso diz o seguinte, depois de muito tentar, foi-se embora. Então, ela tentou bastante e só depois foi embora. Letra B, em sua opinião, o que fez a raposa mudar de ideia? Eu tenho aqui uma sugestão de resposta, porque também é uma resposta pessoal, mas acredito que ela percebeu que não conseguiria alcançar as uvas. Número 4, escreva com suas palavras a moral para essa fábula. Nós temos aqui também algumas sugestões, tá? Não fale mal daquilo que não conseguiu conquistar, ou quem fala mal de algo, no fundo deseja ter aquilo. Atividade 5. Vocês devem marcar a alternativa que apresenta o significado dessa moral. Então, é a primeira alternativa. Não devemos criticar aquilo que não conseguimos conquistar. Na atividade 6, nós temos um trecho que diz assim. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Você sabe o que é uma parreira? Então, o significado de parreira é uma planta trepadeira. Um exemplo de parreira é a videira que tem como fruto as uvas. Agora vamos corrigir a página 7, nós temos um trecho também. E aqui pede que vocês escrevam as palavras que indicam ações. Então, são passou, apanhar
e comer, ok? A número 8, você já sabe que as palavras que indicam ações são chamadas de verbos, ok? Aqui na atividade 9, vocês também deveriam utilizar o material de apoio e organizar os verbos nas colunas. Então, vamos lá. Os verbos de ação são fazer, comer, pular, passar e andar. Os verbos de estado: estar, ficar, parecer, ser, continuar. E os verbos de fenômeno da natureza: chover, ventar, anoitecer, trovejar e nevar. Então, finalizamos aqui a nossa correção até a página 7 do CA. Tá bom, crianças? Tchau, tchau!